Gente, como anunciado, hoje nós estamos começando uma nova série de palestras que deverá nos acompanhar pelos próximos 2 meses, esse e no outro mês. Digo isso que para ela fazer sentido para a nossa vida, nós precisamos começar no lugar correto para terminar aonde queremos. E a ideia dessa série surgiu de uma inquietação particular minha. E essa inquietação tem 2 motivos. Primeiro, talvez porque eu tenha percebido que eu tenha chegado num ponto, como pastor do galpão, que eu falhei em fazer algumas afirmações que são necessárias e substanciais para a caminhada cristã de todos nós que estamos na mesma trilha. Essa é a minha primeira inquietação. A segunda é porque existe também uma inquietação da minha parte com o contexto cultural do universo evangélico e o modelo de cristãos que ele tem formado. Por isso, a gente pensou nesse tema, espiritualidade ressignificada, que propõe nada mais, nada menos de ressignificar a nossa espiritualidade, não a partir daquilo que nós esperamos do nosso relacionamento com Deus, mas do que Deus espera da gente no relacionamento que Ele quer ter conosco. E nada mais justo do que usar a melhor carta do texto bíblico para falar a respeito disso, que é a carta de Apocalipse. Apocalipse é uma percepção de lá para cá, do futuro para o presente, de um Deus que nos aguarda na eternidade pelas nossas vidas. Mas eu não poderia também começar a falar de Apocalipse hoje. Primeiro eu tenho que começar e hoje usar o meu tempo para começar a falar do que Deus hoje já fala para a gente através de Jesus, para que a gente chegue lá. Então hoje a gente vai falar daqui para lá, e aí semana que vem a gente começa a ver algumas percepções que Deus tem e espera da nossa vida de lá para cá. Quando eu falo em espiritualidade, eu falo de 2 coisas, e aí a gente já precisa definir esse termo. Espiritualidade no caminho cristão é uma espiritualidade fundamentada no Evangelho. Um Evangelho que Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e depois grego. Então, espiritualidade cristã começa no Evangelho de um Deus bom e criador de todas as coisas, e esse Deus bom e criador criou toda a humanidade, colocou lá dentro daquele ambiente perfeito. A nossa humanidade decidiu se desconectar de Deus, porque entendeu que poderia viver sem consultá-lo a respeito da sua vida. Essa desconexão, ela gerou um afastamento proposital de Deus das nossas vidas. Deus se afastou da gente, porque ele viu que o ser humano tinha se tornado como um deles, conhecedor do bem e do mal, e hoje nós vivemos nessa página da história de pessoas que são naturalmente escravas de si mesmo e desconectadas de Deus, mas Deus, no seu grandioso amor, ele procurou uma forma de mostrar o amor dele por nós, enviando Jesus Cristo para que nós morrêssemos, para que ele morresse na cruz por nós e ressuscitar e estar aonde ele está até hoje, até o dia da sua volta, que ele virá nos buscar. Esse é o Evangelho. A espiritualidade cristã, ela é fundamentada nisso. E quando eu falo em ressignificar essa espiritualidade, é dar um novo significado a algo, ou a alguém, ou dar um novo significado àquilo que nós vivemos hoje a partir da percepção do Evangelho. Está claro? E eu não posso deixar de falar uma coisa muito clara, que aí é o ponto crucial dessa série. As Escrituras nos garantem que Jesus virá um dia cobrar a dívida. Jesus virá cobrar a dívida. E aqui eu sei que os calvinistas, presbiterianos e reformados de plantão ficam de cabelo em pé, porque vai começar a dizer assim, esse pastor está falando uma loucura. Se a salvação é pela graça, Jesus vem cobrar que dívida. Eu não estou deixando de afirmar que a salvação é pela graça, e tem 2 textos bíblicos que, para você que talvez não entenda o que eu quero dizer isso, vão poder ajudá-los a compreender. O primeiro é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus,
não por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz aqui logo de imediato que ninguém por sua única e exclusiva vontade pode se aproximar de Deus, mas a salvação, a garantia da eternidade é algo que ele nos presenteou. Mas o mesmo apóstolo Paulo também diz que uma vez ganho esse presente, ele jamais poderá ser perdido. Não há nada que você, nem ninguém, nem nada na criação do universo te faça perder a salvação, como ele mesmo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada criado, visível ou invisível, presente ou que virá, nem do teu passado, nem do teu presente, nem do teu futuro, pode te afastar desse amor. Então, quando eu falo que Jesus vem cobrar a dívida, eu não estou falando que ele vem cobrar a dívida da tua salvação, mas do que nós estamos fazendo com aquilo que ele nos deu. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, o primeiro dos 4 evangelistas, Mateus faz uma série de divisões no seu texto, e lá no final, nos capítulos 24 e 25, ele começa a falar um pouquinho do que vai acontecer depois que Jesus for aos céus e também do que já está acontecendo nessa página da história. Em específico, no capítulo 25, Mateus, ele traz 3 parábolas conhecidas como parábolas do julgamento. O que são parábolas do julgamento? São as parábolas que dizem respeito justamente ao que Deus espera que aconteça quando Jesus retornar para buscar a sua igreja e, por assim dizer, os discípulos dele. Eu peguei a parábola do meio. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens, depois a do meio é a parábola dos talentos e, por fim, a parábola onde Jesus fala a respeito da divisão. Quando eu pego a parábola do meio, ela faz conexão com a cobrança a partir do seguinte texto: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações, entendam, todas as nações são todas as pessoas criadas, já vividas e que viverão e que vivem na ordem da história, se reunirão diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E assim a parábola diz o seguinte, Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 31. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A cada um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Perceba, os talentos são distribuídos de acordo com a capacidade dos servos. Ele não deu nada além do que aqueles servos conseguiriam suportar, gerir e produzir. Está claro? Em seguida, partiu em viagem. E aqui Jesus, nessa metáfora, ele está dizendo que é quando ele for aos céus, e ele, sendo esse Senhor, deixou talentos para os seus servos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os. E ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. É Jesus predizendo a sua volta, aquela que eu li no versículos 31 e 32. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Aqui Jesus considera o pouco a história das nossas vidas hoje. E Jesus considera o muito a eternidade que aguarda todos nós discípulos dele.
Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, e eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você tem certeza disso? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se ao seu trono na glória celestial. Antes de eu partir para conversar com vocês a respeito dessa parábola, ela tem alguns elementos que são culturais da época de Jesus. E aqui eu quero pegar somente um. O que Jesus quer dizer quando ele fala que aquilo que Deus nos deu é referente a 1 talento, ou 5 ou 10 talentos? Eu não sei, o talento é uma das moedas mais caras da época de Jesus. E para você entender o quão cara essa moeda é, 1 talento correspondia a 20 anos de trabalhos forçados de um trabalhador. 20 anos de um trabalho forçado de um trabalhador. Tamanho era o valor da dádiva de Jesus aos seus servos. Tamanho é o valor da dádiva de Jesus sobre a nossa vida. Essa semana eu participei de uma conferência que eu já estou nela há 9 anos, do Centro para Treinamento de Plantadores de Igrejas, uma conferência única. É tão única que esse ano eu experimentei ouvir a palestra de uma pessoa que eu jamais imaginei que ela existia, que eu teria contato com ela caso existisse, e o impacto que a vida cristã, quando uma pessoa usa seus talentos, pode ter na sociedade brasileira. O nome dele é Deltan Delagnol. Vocês já ouviram falar desse nome? Vocês já ouviram falar do Sérgio Moro? Mas esse cara é o coordenador da Operação Lava Jato. Cristão. O homem que acendeu o pavilho. O homem que assumiu a bronca de ser cristão e falou assim: o meu compromisso com o Estado. E aí houve uma situação até de certa forma constrangedora, porque muitos ao verem o ovacionaram e cantamos o hino nacional, foi arrepiado, 2 mil pessoas cantando o hino, sem o cara nem abrir a boca. Nem abrir a boca. E com muita humildade ele falou assim: meus amigos, eu agradeço, a gente geralmente se emociona no final das palestras, nunca no começo, mas o que eu faço lá em Curitiba não é nada menos do que qualquer um que recebe o dinheiro que recebe faria para fazer o que tinha que ser feito. E aí ele começa a contar, e não foi permitido ser gravado e nada disso, a respeito da experiência dele como cristão, procurador federal. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem coisa que me remete à seguinte frase: a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Ele afirmou, sem sombra de dúvida, diante de todos esses anos de trabalho, para o que vocês estão vendo acontecer na televisão, que 50% dos governadores brasileiros são corruptos. Você tem ideia do que é isso? 50%. E ele fez uma afirmação extremamente importante para o meu coração, pelo menos. Ele falou que o problema do Brasil
não é partidário, não é do partido A ou do partido B. E ele defende uma reforma sistêmica do Brasil, setor por setor, independente do partido que seja, com um único objetivo, que é tirar o Brasil dessa corrupção que tem assolado o nosso coração. E ele luta, e ele sofre por isso, a família dele sofre junto. Eu vi ali o exemplo de um cristão em uso dos seus dons, das atribuições que ele recebeu, acreditando, em primeiro lugar, que o Senhor pode mudar a história do nosso país e que Ele faz isso através de homens e mulheres que têm consciência dos seus dons e talentos e colocam eles à disposição do reino de Deus. E isso não acontece, gente, dentro de quatro paredes. E isso não acontece olhando para os nossos umbigos todos os dias e achando que Deus sempre tem algo mais a fazer por nós. Isso não acontece assim. Eu tive um contato com um pastor também, nessa conferência, que eu admiro demais, e vocês deviam ouvi-lo. Chama Jonas Madureira, é um pastor da Igreja Batista. É um homem de profunda erudição, mas de uma praticidade pastoral para a vida muito grande. Ele deu 2 palestras, a segunda nós perdemos, diz que foi melhor que a primeira, eu vi, mas eu tenho ela gravada. E eu tenho todas gravadas, se você quiser ouvir, só não tenho a do Deltan, porque ela não foi permitida a gravação. E ele falou uma coisa que mudou o meu coração também e trabalhou profundamente. E a hora que ele falou disso, eu falei assim: Senhor, obrigado, porque eu não tinha nem ideia de como eu ia começar essa série no domingo que vem. E das diversas coisas que ele falou, Jonas disse o seguinte: você não constrói uma cosmovisão. Para pensar, você precisa pensar, porque uma cosmovisão já te tem. E cosmovisão é percepção de vida e de mundo. Não se possui uma cosmovisão, mas sim uma cosmovisão te possui. Ou o cristianismo possui a sua mente, ou a sua mente é possuída por outra cosmovisão. Porque os seres humanos são escravos de natureza, são por natureza dependentes e escravos. A grande pergunta que todo cristão deveria fazer é a seguinte: quem é o seu Senhor? Porque se nós soubermos responder essa pergunta, nós sabemos quem governa a cosmovisão da nossa vida. E aí ele começou a sua palestra citando um pensador do século XIX, que responde em muito à grande crise que eu e você temos, que a igreja vem tendo, a crise da nossa vida e da nossa posição, do significado da nossa espiritualidade. Ele cita Karl Marx, um homem que escreveu em 1848 algo que foi chamado Manifesto Comunista. E no Manifesto Comunista, Karl Marx faz a seguinte afirmação: tudo o que é sólido desmancha no ar. Tudo o que é sólido desmancha no ar. E o mundo passava naquele tempo pelas dores de uma posição capitalista extremamente dura, colocando homens e mulheres diante de jornadas de trabalho extremamente cansativas, vivendo aquilo que os norte-americanos chamam de estilo de vida fordista. Tudo era produzido em série. Então vivia-se um peso, e a negação daquele peso começa a surgir na história da humanidade através da palavra desse homem, que vai gerando um certo inconformismo. Por que eu trabalho tanto? Por que a vida é tão pesada? Por que as coisas estão tão cansativas para mim? E aí algumas interpretações do pensamento de Marx começam a proliferar através do mundo, trazendo pensamentos comuns que eu tenho certeza que fazem parte da nossa vida hoje. Tipo, a tradição atrapalha o desenvolvimento. Vamos romper com a tradição. A tradição atravanca as possibilidades de renovação cultural. Vamos sair do mesmismo, afinal de contas, estão pressionando a gente a entrar numa forma que não é nossa.
A tradição impede a possibilidade de alcançar novos espaços. Por que eu tenho que seguir essas mesmas regras? Por que eu não posso fazer algo novo da minha vida? Ela está atrapalhando a minha liberdade, porque tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que nos prende, nós queremos nos libertar, porque o importante é começar a viver o que eu acho e não o que eu faço em função dos outros. A tradição tem processos demorados demais. E a vida está ficando pesada. Vocês já viram isso em algum lugar hoje? E algumas linhas de pensamento, elas começam a se desconectar do peso da modernidade, e nós entramos no período que vivemos, talvez conhecido como hipermodernidade, ou como pós-modernidade, nessa coisa de que tudo aquilo que é sólido, que é rígido, não serve para eu viver, e eu começo a negar valores fundamentais para a vida humana, criando contestações históricas a respeito daquilo que é sólido e caminha ao longo de séculos, mas sem dar proposições coletivas, sem falar assim, olha, isso é bom para todo mundo, mas sim é bom para mim. É bom para mim. Isso é legal para mim. E há pouco tempo morre um sociólogo que talvez tenha feito uma leitura desse pensamento de trás para frente. Porque esse homem morreu em 2017, ou seja, esse ano, e cria um conceito chamado modernidade líquida. Uma reclamação a respeito da nossa sociedade, onde se diz que as coisas não são mais sólidas, os laços são rompidos com muita facilidade, as coisas não são consideradas com a profundidade que devia ser, é tudo muito extenso, mas é tudo muito raso também, inclusive a nossa forma de olhar a vida. E Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês, ele vai dizer que ocupamos um mundo pautado pelo agora, que promete satisfações imediatas e regulariza todos os atrasos e esforços de longo prazo. E foi aí que eu ouvi a afirmação de Jonas Madureira dizendo: o maior problema do nosso tempo é porque não se propõe nada que dure. Deixa eu trazer um exemplo para a minha vida. Da minha vida essa semana, eu estava indo, não sei aonde, pegando uma estrada, e passei por 3 carros. 2 modernos, novos, com toda a tecnologia do mundo, e um Fusquinha. 2 estavam enguiçados. Imagina quais eram. Os novos. E aquele Fusquinha 69. Porque as coisas eram feitas para durar. Pensava-se com muito mais profundidade naquilo que eu teria na minha casa e ficaria por um bom tempo sendo desfrutado pela minha família. A minha avó, ela tinha uma máquina de... Perdão. A minha avó tinha um aparelho sonoro chamado Rádio Vitrola. É um nome estranho para muitos aqui. Mas era uma caixa enorme, que eu não tenho ideia nem de quando ela comprou. Mas estava lá funcionando até o dia que ela se foi. As coisas eram feitas para durar. Outro dia eu comprei um fone de ouvido, já falei aqui umas vezes, durou 3 meses e não tem conserto, e ninguém reclamou do mesmo defeito que eu reclamei. O que aconteceu? Eu joguei e custou caro. A modernidade líquida, ela nega tudo que deveria ser feito a longo prazo. E, inclusive, Bauman, ele vai dizer que a modernidade líquida pega tudo que é pesado do passado e transforma em leveza. A moda agora é ser fitness, sem glúten, sem lactose. Não é isso? A moda agora é ficar pouco tempo fazendo muitas coisas, porque ficar muito tempo fazendo poucas coisas me deixa cansado. A moda agora é simplesmente eu comprar algo que possa descartar, porque eu ter pouco que dure muito. Não, alguém vai ver eu 2 vezes com a mesma camisa e esse negócio não vai dar certo. A moda agora é essa. A moda agora
produz uma leveza de relação profissional e com a vida, onde tudo aquilo que é rígido, sólido, duradouro é negado, e o que é leve, como Jonas diz, poroso, é aceito com uma facilidade tremenda. A moda agora é tudo aquilo que eu posso ter como crivo de verdade, é muito mais importante do que aquilo que as pessoas já há muito tempo dizem que é verdade. E aí a leveza cultural traz uma doença extremamente grave para a nossa sociedade que reflete nos dias de hoje. Ela não está nos deixando anoréxicos em quase tudo o que vivemos. Todo mundo sabe o que é anorexia? A leveza da negação do peso também tem consigo o seu peso. É fácil fazer dieta? É fácil? Quem disser que é fácil aqui, eu bato. Não é fácil. Mas eu faço porque todo mundo faz. É fácil fazer dieta? O Felipe sabe bem. Não é fácil. Mas o Felipe faz porque ele tem um objetivo. Mas a maioria eles sabem tão bem quanto eu, que tem muita gente que faz o que faz porque quer que o outro veja o que ele não é. Não é, educadores físicos? Parabéns pelo dia de vocês. Nosso dia, né? Faz muito mais sentido eu fazer porque isso faz bem para mim. E quando eu descubro que eu consigo viver bem com pouca coisa, eu faço exercício suficiente, eu como o suficiente, eu ganho dinheiro suficiente. Não é verdade? E quando isso vem para a vida cristã, faz com que nós criemos um Jesus brother, que faz muito mais sentido como o meu amigo hoje, do que como aquele que virá um dia em glória julgar vivos e mortos. Faz muito mais sentido um Jesus hoje que eu não tenho compromisso com a expectativa que ele tem ao meu respeito, do que um Jesus em que eu trabalho dia após dia, porque eu sei que a vocação da minha vida cristã é trabalhar para ele. É muito mais gostoso respirar com leveza do que suar a camisa trabalhando para o reino de Deus. Porque Jesus é meu brother, ele vai me sustentar. Gente, essa semana eu ouvi uma coisa que eu não queria ouvir. E eu confesso que me incomoda profundamente, me perdoe. Alguém falou que saiu de casa e foi para um lugar onde Deus estava. E quando chegou lá, eu cheguei com R$1 e em casa eu tinha R$100. Aquilo me matou profundamente. Esse Jesus é o que faz sentido para a gente. Não aquele que virá, mas o que virá, vem. Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a tradição, a favor da tradição, mas eu estou fazendo uma apologia contra o tradicionalismo, porque é isso que mata as pessoas. Nós preferimos nos vestir como quem crê em Jesus, nós preferimos nos falarmos como quem crê em Jesus, nós preferimos contar para os outros histórias da nossa vida que chamamos de bênção, como quem crê em Jesus, mas não aceitamos um relacionamento profundo e duradouro com Jesus que vai transformar a minha vida e fazer sentido no meio que nós vivemos. Nós abominamos uma tradição de 2000 anos por causa do tradicionalismo que experimentamos em algumas realidades religiosas nossas. Aquela igreja fez mal para mim. Eu não quero mais saber de comprometimento, porque esse negócio de igreja dá muito trabalho. E assim, nós continuamos vivendo uma espiritualidade consumidora, usuária, de um Jesus que nos traz benefícios, sem comprometimento e pertencimento nenhum à obra que ele nos incluiu e nos deu talento para que ela acontecesse. Nenhum. Um pensador russo da mesma época de Karl Marx, chamado Nikolai Bardiev,
escreveu assim: o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, e a tradição é a fé viva dos mortos. Se nós não olharmos para 2000 anos atrás e aquilo que Jesus fez não trouxer significado para a nossa vida, ai de nós no dia que ele vier cobrar a dívida. Porque ele mesmo disse em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele não está desqualificando a nossa salvação, mas ele está dizendo que nós não entendemos claramente o que ele espera de nós. E aí eu quero fazer 3 reflexões breves em cima do texto lido. Primeiro, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos ressignificar a nossa espiritualidade é porque Jesus deu talentos a todos os seus discípulos. O texto diz: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua. Todos nós temos dons, todos nós que nos rendemos ao Evangelho. Todos nós temos dons. Todos nós temos condições de produzir algo para Jesus. Isso é tão forte na espiritualidade cristã que o apóstolo Paulo vai repetir isso ao falar de dons em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 7, quando ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. Deixa eu ficar com vocês um pouquinho nesse texto. Olha o que Paulo fala. Todo mundo tem o mesmo dom? Cada um tem um? Se for seguir Jesus, tem de 2 a 5. Tem de 1 a 5. Todo mundo tem dom aqui. Tranquilo? Estamos na mesma página? Segunda coisa na afirmação de Paulo. Há diferentes tipos de ministérios. Então, os mesmos dons, eles podem ser usados em diferentes. Ok? E aí Paulo vai falar que cada ministério tem diferentes formas de atuação. O que Paulo está falando? Há diferentes tipos de dons, há diferentes presentes. Todos nós fomos presenteados com algo que Deus nos deu, que talvez valeria 20 anos de trabalho forçado para fazer o que a gente precisa fazer. Se eu recebi 5, multiplica por 20, dá quanto? Quando Paulo fala que há diferentes tipos de ministérios, há diferentes tipos de serviços, porque a palavra ministério no grego é diaconia. Deus nos dá presentes para o... e não é para benefício próprio. Mas Cláudio, o que eu faço com serviço? O mesmo texto fala que há diferentes aplicações. Então, se eu não estou fazendo, 2 coisas acontecem na minha vida. Ou eu não recebi, ou eu não estou usando o que eu recebi. Ponto final. Ponto final. Acabou. E aí Paulo, ele fala que tudo isso é dado pelo mesmo quê? Deus. Que se nós colocamos a nossa vida em prática, não sou eu que estou fazendo algo, mas é Ele que está efetuando tudo em... Então, quando eu trabalho, quem que age? É Deus. É Deus quem age. Aí me deixa mais enrolado ainda, porque se eu não estou fazendo, é porque eu não estou acreditando no que Ele faz. Se eu não acredito no que Ele faz, eu não entendo quem Ele é. Se eu não entendo quem Ele é, eu não conheci o seu amor. Se eu não conheci o seu amor, eu preciso me converter de novo. Visando o bem, eu faço para mim, eu faço para todos. Mas essa espiritualidade líquida, essa religião vida mansa, que faz parte da minha inquietação e da cultura evangélica atual, onde nas músicas nós cantamos Deus me ama, tem ciúme de mim, dependo de ti, e pode escolher um monte de música aqui que eu ficaria aqui horas falando, ela sempre aponta para mim e para aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas a pergunta do Evangelho, desde que Ele te amou, é o que você pode fazer por Ele. Porque Deus precisa de homens e mulheres que Ele possa confiar. Porque hoje eu estava conversando sobre isso com o Tiago Charaba, a gente dá uma alinhada nas mensagens,
E ele falou assim, poxa, pastor, o negócio é o seguinte, né? A parte de Deus já está feita. Acabou. Está feita. É a gente que pisa na bola. É a gente que não bota para fora aquilo que Ele nos deu de presente, sabendo que Ele age em tudo e em todos. A segunda questão. Jesus espera um retorno dobrado dos nossos talentos. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais. Jesus espera mais quantos da gente? Mais 100%. E aí, gente, não querendo delegar em causa própria, e se você tiver dúvida sobre isso, eu posso conversar, aliás, eu amaria conversar com muitos de vocês, isso pessoalmente. A gente pode conversar sobre isso depois, mas eu tenho convicção bíblica de que essa bola não é minha. Eu vou dar um exemplo aqui na comunidade. Há uma velha máxima no meio evangélico de que pastor gera pastor e ovelha gera ovelha. E o que eu vou falar agora não é em tom de vanglória não, mas de plena convicção do meu papel. Eu tenho trabalhado o Tiago Charaba para ir para o seminário, porque eu creio que a responsabilidade da vida dele é minha. É minha. De treinar, equipar, orientar, enviar, receber e dizer para ele, se manda do meu lado que eu não quero ninguém no meu pé. Segue tua vida. Mas o resto não é. Eu tenho plena convicção de que toda vez quando eu subo aqui na frente, eu estou equipando a mochila de vocês para seguir a vida em frente. Mas se vocês não seguirem em frente, o problema já não é mais meu. Não é. É para isso que eu fui chamado. E às vezes o nosso tradicionalismo não permite que a gente entenda isso. Abrimos mão da tradição por causa de um tradicionalismo morto. Se a igreja não anda, pode ser problema do pastor. Se o pastor não atrapalhar, a igreja anda bem, sabia? Mas ela precisa querer andar. Jesus espera um retorno dobrado de tudo aquilo que a gente faz. Por isso, Paulo, no mesmo texto, diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Não tem aqui quem faz mais, quem faz menos. Não é porque eu estou falando para vocês que eu me torno a pessoa mais importante. Não é porque o Bira está tocando ou o Tiago está lá que nós somos os mais importantes. Nós somos peças numa máquina que é muito maior do que a gente. E um dia eu posso não estar aqui, esse negócio tem que continuar. Se depender de mim, está errado. Eu não quero isso para mim. Eu quero ir embora. Eu ficar velho, é minha velha lá e acabou. Né, amor? Já fica velho um dia, né? Acabou. Aí um dia eu vim aqui de bengala, se ninguém chutar minha bengala até lá, eu venho dar um abraço nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, e assim for. Agora eu lancei um BO na mão do Vinícius. Vamos fazer coisa para o outro lado também. E nós vamos, né? Amém? Pode falar amém alto, aqui pode. Aê! Vamos resolver, vamos levar o evangelho de uma outra forma para outro grupo. Não é fazer igreja não, tá? Não estou saindo e plantando outra igreja. É outra coisa. É uma maneira de alcançar pessoas que precisam conhecer desse amor que a gente conhece. É só isso. E terceiro e último lugar, nós realmente precisamos ressignificar a nossa espiritualidade, porque Jesus vai voltar. E Ele vem cobrar a dívida. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou
e acertou as contas com eles. O Senhor respondeu àquele que não fez o que devia ser feito. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento deles e dê a quem tem 10. Eu fiz 3 perguntas, mas eu quero fazer só uma para a gente terminar. E orar pela nossa vida, pela nossa caminhada comunitária. Como você quer que esteja as suas mãos quando Jesus voltar? O que você vai apresentar para Ele? Porque Ele mesmo disse que vai voltar e a dívida será cobrada. Vamos baixar nossa cabeça?